A paz do Senhor a todos os irmãos, estamos iniciando mais um EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo, antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, entre em contato conosco, meu telefone, o WhatsApp, ainda é o mesmo, DDD 99, o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, aí a Caixa Econômica, o Bradesco, Banco do Brasil. Banco do Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Meu Pix, você vê aí meu CPF, 331-957-816-20. Jesus ainda continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, libertando. E nós temos ido em vários lugares, Jesus faz isso tudo, continua vivo e atuante. Continuamos mantendo acesa a chama. O fogo no altar deve permanecer, deve continuar, nunca se apagar. Nós estamos todas as madrugadas aí levantando e orando por você, orando pela igreja, orando para Jesus continuar fazendo maravilhas em nosso meio. Estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então vemos aí três coisas, né? Escrituras, a palavra de Deus, quebrantamento, ou seja, arrependimento de pecados, transformação de vidas, e poder de Deus. Então, as manifestações sobrenaturais, sinais, prodígios e maravilhas. Essas três coisas têm que acontecer durante um avivamento. E é evidente que individualmente cada pessoa, cada crente deve ter isto presente em sua vida. Neste trimestre, nós temos como comentarista o pastor Linaldo Renovato de Lima, que é pastor-presidente em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós estudamos já neste trimestre lição 1, o avivamento espiritual, lição 2, o avivamento no Antigo Testamento, lição 3, o avivamento no Novo Testamento, lição 4, o ministério avivado de Jesus, lição 5, o avivamento na vida da igreja, lição 6, o avivamento no ministério de Pedro, lição 7, Estevão, um mártir avivado, lição 8, o avivamento espiritual no mundo, lição 9, o avivamento pentecostal no Brasil, lição 10, o avivamento na vida pessoal, e hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título o avivamento e a missão da igreja. Então vamos ver nesta lição os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos, a aparição de Jesus aos discípulos, o avivamento após a ressurreição. No tópico 2, o avivamento na missão da igreja local. O avivamento nas missões locais, o avivamento das missões regionais atualmente. No tópico 3, o avivamento e as missões transculturais. Primeira igreja missionária, evangelização e decadência espiritual da Europa, clamor pelo avivamento espiritual. Então estaremos estudando todos esses assuntos aí durante a lição que nós vamos estudar hoje. Vamos ao texto áureo que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Então vemos aí uma ordem contínua, né? Jesus está dizendo para toda a igreja, não só para aqueles discípulos. Ele está orando ali, em João nós vemos isso, né? E ele dizendo que não está falando apenas com os discípulos, mas para todos os que hão de crer. Então, é para todos nós. Qualquer pessoa que se diz discípulo de Jesus Cristo, então ele deve atentar para esta ordem, que é chamada Grande Comissão, que está presente nos evangelhos, né? Aqui em Marcos está aí no capítulo 16, mas nós temos, por exemplo, em Mateus, dizendo, né, que nós temos que ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles todas as coisas que Jesus nos tem dito. Em Atos 1:8 vai dizer para nós que nós recebemos poder para testemunhar de Jesus, falar de Jesus a todo mundo.
Em Atos 26, 22 fala que há tanto a grandes como a pequenos, né? Então, a todos os povos. Em Romanos 1, 14 e 15 diz então para nós que gregos, judeus, bárbaros, citas, aí sábios, ignorantes, todos. Então esse ide aí indica uma ação contínua, uma ação dinâmica, uma ação irreversível da igreja. Aí o Evangelho está falando das boas novas, são boas notícias de salvação a todas as pessoas. Falando de Jesus Cristo, né? Da obra salvífica de Jesus na cruz por nós, falando do reino de Deus. Aí quando fala em mundo, está dizendo então toda a extensão do universo onde haja alguém, alguma pessoa morando. Toda pessoa sem Deus é um campo missionário. Então quando fala em criatura, quer dizer todo ser que foi criado por Deus, que tenha, claro, inteligência, né, que possa ouvir e acreditar na palavra de Deus para ser salvo. Mateus 24, 49 diz aí para nós: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. João 20, 21, 22 disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então veja que nos evangelhos, em Atos, Romanos, né? Então nós vamos ver aí a grande comissão, é uma ordem de Jesus para que nós evangelizemos, preguemos, ensinemos a palavra de Deus a todas as pessoas que existem no mundo. Então veja que quem crer é que é salvo. Então veja, nós vamos pregar, aí a pessoa vai ouvir o evangelho. Se ele tiver fé nisso que ele ouviu, ele é salvo. Então ele precisa crer. Se ele não crer, ele não é salvo. Veja aí Efésios 1,13. Nós estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da verdade, a pregação do Evangelho, né? Da nossa salvação, falando a respeito da salvação em Jesus Cristo. Tendo nele crido, ou seja, tendo crido nesse Evangelho que nós ouvimos, aí então nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a salvação, a promessa de Deus. Então temos que ouvir e crer. Todas as pessoas precisam ouvir. Se elas crerem, serão salvas. Se não crerem, serão condenadas. Aí o batizado, né, tem dois sentidos. Batizado nas águas, embora, né, tenha pessoas que não vão se batizar nas águas. Dependendo da região, dependendo da situação da saúde da pessoa, né? Então o batismo não vai salvar a pessoa. É o crer no Evangelho, é a fé que justifica o pecador. E o batizado aí também, se nós olharmos textos e contextos, logo a seguir, o batizado aí também tem a ver com batizado com o Espírito Santo, porque logo a seguir fala dos sinais daqueles que creem, daqueles que são batizados com o Espírito Santo. Olha aí, esses sinais seguirão os que crerem. Olha aí, crê e for batizado, esses sinais seguirão os que crerem. Quais sinais? Aí está dizendo, olha, falarão novas línguas. Quem é que fala novas línguas? Quem é batizado com o Espírito Santo. Olha, expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos e curados. Então, o texto aí e o contexto indica batismo com o Espírito Santo. Agora, não diz que é uma condição para ser salvo. Então, para ser salvo, nós temos que ouvir a pregação do Evangelho e crermos. Pronto, estamos salvos. Porque não é quem não for batizado que será condenado. Mas aí diz bem claro que quem não crê é que é condenado. Verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então, nesse tempo, nós estamos vendo aí, nunca houve uma geração pior do que essa. Geração que não lê a Bíblia de jeito nenhum. Não acha um tempo para ler a Bíblia. Acha um tempo para tudo, menos para ler a Bíblia. Geração que não ora. Quando ora muito, ora 10 minutos, 15 minutos. E o resto é só cantar. Então, a geração que não gosta de oração. Geração que não jejua. Pelo contrário, a geração do fast food. Geração que gosta de glutonaria, né? Comer, comer, comer. E, se possível, o dia inteiro. Só o que gosta. Mas não acham aí motivo para jejuarem. Não jejuam. E geração de pouquíssimo evangelismo.
pouquíssima salvação de almas. Então, é uma geração terrível. E nós, professores de escola bíblica dominical, temos que trabalhar nesse sentido. Nós temos que dar o exemplo, temos que sair com os nossos alunos para evangelizarmos. Temos que fazer reuniões de oração, temos que marcar jejum. Vamos participar com a nossa classe, marcar aí leitura bíblica, ler a Bíblia toda durante um ano. É importante, professores, nós podemos influenciar esta geração que nós estamos dando aula para eles. Podemos ajudar. Se cada um se esforçar, nós podemos mudar isso. A leitura bíblica em classe está em Marcos 16, 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então aí é bem simples, bem fácil de entender, está bem explicado, né? Então a ordem de Jesus para sairmos pregando o Evangelho, está falando sobre a salvação àqueles que crerem na pregação, está falando aí dos sinais, prodígios e maravilhas que acompanham essa pregação, que estão sempre presentes, assim como Jesus pregava e ensinava e curava a todos, nós também vamos imitar Jesus. E foi assim que o Evangelho nasceu no Pentecostes, né? A igreja nasceu ali, cheia do Espírito Santo e seguindo o exemplo de Jesus Cristo, sempre pregando, ensinando e curando a todos. E os sinais, prodígios e maravilhas estavam sempre confirmando a pregação. Esse é o padrão de Jesus Cristo, é o padrão da igreja de Atos dos Apóstolos e deve ser o nosso padrão. Então, pregar, ensinar e curar a todos. A introdução da lição diz: neste trimestre vimos que, nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Então nós vimos a igreja em Atos dos Apóstolos e vimos a igreja depois nos avivamentos que aconteceram. Sempre um padrão está aí na Bíblia, simples, né? Sempre pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, curando a todos. As pessoas se convertem, aí existe agora o discipulado, que é conduzir essa pessoa até esta pessoa já ter se batizado nas águas, ser batizado com o Espírito Santo e também passar a ganhar almas e também a pregar aos outros e ensinar aos outros. Veja só, esse é o discipulado. E o Evangelho nos ensina em Atos dos Apóstolos que eles cuidavam das pessoas mais pobres, daqueles que estavam passando necessidade. Nós vamos ver aí Barnabé, um grande exemplo, né? Vendeu uma propriedade, depositou aos pés dos apóstolos o dinheiro para ajudar os necessitados. Vamos ver o apóstolo Paulo fazendo coletas para levar aos irmãos em Jerusalém, por causa da grande seca que houve na Judéia, né? Olha aí, sempre vamos ver isso na Bíblia, está escrito por toda parte, ajudar os necessitados, ajudar os mais pobres. Havia união, comunhão. Olha aí, na Santa Ceia, os irmãos se reuniam alegres, felizes, para comemorarem a Santa Ceia.
aproveitavam para ajudar aqueles necessitados, né? Pregavam, ensinavam, ministravam os dons do Espírito Santo. Vamos então ao tópico 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Subtópico 1, o desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Marcos 16, 10 a 13. Então nós sabemos que Jesus, depois que morreu na cruz, foi sepultado, né, no túmulo ali de José de Arimateia. Ali enrolaram Jesus, como era costume, num lençol, né? Colocavam aquelas especiarias, óleo, né? Óleo perfumado, enrolava a pessoa no lençol como se fosse uma múmia, colocava ali um lenço, né? Ali amarrando a boca, né? O queixo, a cabeça, para não ficar com a boca aberta. Colocaram num túmulo ali, que era uma caverna de pedra, rolaram uma grande pedra para a porta. E Maria Madalena e as outras mulheres ali foram até o sepulcro no domingo pela manhã cedo, de madrugada, para levarem mais perfumes para colocar ali. E chegando ali, a pedra não estava mais no lugar. Elas estavam preocupadas, quem vai tirar a pedra? Chegaram, a pedra não estava mais. Ali haviam 2 anjos, né, que disseram a elas: vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? Como vocês vêm no cemitério procurar alguém que está vivo? Não é? Então, elas vão, Maria Madalena entra ali no túmulo, né? Ali nós vemos que ela estava na parte escura, lá dentro da caverna. Lá fora vinha a luz brilhante do dia, que estava raiando, né? O sol batia ali dentro. Ela não viu, mas tinha alguém na porta. E ela disse: quem é esse senhor? Pensando que era o jardineiro, ela disse: onde puseram o corpo de Jesus? Então ele de novo disse: Maria. E ela agora percebe que é Jesus, ela reconhece que é Jesus Cristo. E ela corre para abraçar Jesus e ele diz: não me toque, porque eu não subi ainda para meu pai e vosso pai. Mas vai dizer aos discípulos que eu vou encontrar com eles na Galileia. Então Maria Madalena saiu correndo, foi dizer aos discípulos. Os discípulos estavam reunidos, João diz que eles estavam reunidos no grande cenáculo, com medo dos judeus, eles estavam com medo de morrer, apavorados. Então ela vai dizer a eles que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditam. Mais 2 deles, né, Pedro e João, correm e vão ao sepulcro. João era mais novo, chegou primeiro, ficou ali na porta olhando. Pedro, mais velho, demorou um pouquinho mais a chegar, mas Pedro era afoito, chegou e entrou logo. E aí diz que João viu e creu. O que João viu e creu? João viu que os lençóis continuavam enroladinhos. O lenço que antes estava segurando a cabeça ali, o queixo, a cabeça de Jesus estava no lugar onde a cabeça de Jesus foi colocada, ali o corpo. Então a Bíblia diz que João viu e creu. Creu por quê? Porque não tinha jeito. Ou levava o morto com o lençol, que era o mais simples, né? O verdadeiro. Se alguém roubasse o corpo, levava com o lençol. E se alguém tivesse tirado o lençol estaria embaladinho no chão, não estaria enroladinho. Então João viu que Jesus passou pelos lençóis, então ele creu que Jesus ressuscitou. Somente João viu e creu, que a Bíblia só diz que João viu e creu. Então voltaram, estavam reunidos, né? Jesus apareceu àqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, né? Que não reconheceram Jesus, ou Jesus estava tapando o rosto com um manto, né? Ou Jesus estava diferente para que eles não reconhecessem. Sabemos que eles reconheceram Jesus na hora de partir o pão. Veja que eles foram chamados ali de incrédulos, né? Eles não estavam crendo que Jesus havia ressuscitado, estavam contando uma história de Jesus morto, só isso. Então Jesus aparece a Pedro, aparece aos discípulos no cenáculo, né? Que estavam com medo ali, pensaram até que era um fantasma, um espírito, né? Quando Jesus aparece no meio deles, então ele diz: paz seja convosco, né? Mostra para eles as mãos, furados os pés, e então eles o reconhecem
Ali havia um discípulo que não estava, o Tomé, né? Tomé chamado Dídimo, tinha um irmão gêmeo, provavelmente tenha ido atrás do seu irmão gêmeo com medo de ele ser confundido e matar o irmão dele. Então ele não estava. Então Jesus fala com aqueles 11 presentes ali, né? Entre eles Matias já estava ali, né? E então nós vemos que eles agora recebem o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Então eles receberam o Espírito Santo. Não foi o batismo com o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que veio morar neles agora, porque eles creram na morte e ressurreição de Jesus. Então agora eles podem receber o Espírito Santo. Depois Jesus aparece de novo a eles no cenáculo, agora com Tomé presente, né? Tomé agora é convidado a crer, né? Agora ele acredita vendo, né? Depois Jesus aparece aos 7 discípulos que estavam pescando, né? E ele estava ali na beira da praia, ele veio para restaurar Pedro. Depois ele aparece aos discípulos ali no monte, lá na Galileia, né? Ali antes dele subir aos céus, né? No Monte das Oliveiras. Então ele aparece a mais de 500 irmãos ali no monte na Galileia. Depois aparece a Tiago. Depois aparece aos discípulos, né? Que estão reunidos ali no Monte das Oliveiras, onde ele vai ser assunto ao céu. E agora estava fazendo 40 dias que ele estava ressuscitado e estava aparecendo a todos. Aí Jesus sobe aos céus e 10 dias depois os discípulos, né, os apóstolos reunidos ali, cerca de 120 irmãos, então eles são batizados com o Espírito Santo agora. E nós vamos ver uma aparição de Jesus também a Paulo, lá no caminho de Damasco, e depois novamente Jesus aparece a Paulo. No monte na Arábia, por exemplo, nós acreditamos no Monte Horebe, né? E ali Paulo diz que recebeu instruções de Jesus, inclusive sobre a Santa Ceia. Depois também nós vamos ver outras vezes que Jesus aparece a Paulo. Então sabemos que eles demoraram a acreditar mesmo que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Mas Jesus vem fazendo isso para animá-los, né? Porque eles estavam tristes, estavam cabisbaixos, se sentiam derrotados, depois de acompanhar Jesus por todo aquele tempo, né, vendo ali os sinais, prodígios, maravilhas, escutando as pregações, os ensinos de Jesus. E eles não podiam acreditar que ele morreu na cruz, não pode, né? Como perder o mestre assim? Estavam tristes mesmo, estavam entrando num estado de depressão profunda. Então Jesus aparece a eles para animá-los. No subtópico 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judeus. Jesus lhes disse: paz seja convosco, Lucas 24:36. Eles pensavam que haviam algum espírito, Lucas 24:37. Até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados, Lucas 24:40. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado, Lucas 24:41. Então eles ficaram tão assustados, porque aqueles discípulos, não se esqueça disso, eles acreditavam em fantasma. Pode ver que quando Jesus os obrigou a entrar no barco e atravessar o mar da Galileia, e Jesus depois, na 4ª vigília, andou por cima das águas, eles pensavam que Jesus era um fantasma e gritaram com medo. Olha só tinha homem ali e gritaram com medo. Então Jesus disse para ele: sou eu, calma, né? Não temas, né? Então Pedro foi até Jesus andando suas águas, sabemos que ele afundou, Jesus o pegou pela mão e Jesus os chamou de incrédulos. Agora Jesus aparece no meio deles. Imagine esses homens morrendo de medo de serem presos. Naquela hora Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles acreditavam em fantasma. Nós cremos que ali naquela hora tem discípulo que correu, tem discípulo que caiu desmaiado, tem discípulo que gritou com medo, tem discípulo que pulou pela janela. Nós acreditamos que foi assim, porque eles tinham medo de fantasma. De repente, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Né? Até que Jesus então vai mostrar para eles ali as mãos, os pés furados, o lado furado, e vai dizer que é ele, né? Aí é que eles vão reconhecer, porque a Bíblia diz aí que eles ficaram tão alegres, a surpresa foi tão grande, que eles ficaram ali olhando para Jesus sem acreditar, até que conseguiram acreditar. Aí Jesus vem, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo.
Agora eles estavam se recuperando daquela tristeza, daquela angústia, né, que eles estavam vivendo. No subtópico 3, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15 e 16. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Marcos 16, 17. Esses sinais estão à disposição de todos que creem, em todos os tempos e lugares. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Atos 3, 6 a 10, 5, 15, 16, 8, 7 a 8. Então veja que Jesus dá a eles a grande comissão que está registrada aí, né? Nós já mencionamos, né? Vários lugares Jesus está falando sobre isso. Então Mateus 28, né? Temos aí Atos 1:8, temos aí Lucas 24, 49, então Marcos 16, 15, 16 a 20 aí, né? Temos João 20, 21, 22, temos Atos 1:8. Então, a grande comissão é uma ordem para irem e evangelizarem, ganharem almas. Todos nós somos chamados a trabalhar, a produzir no reino de Deus. Todos somos chamados a ganhar almas. E vamos ver que Jesus vai enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai capacitar a cada um deles para fazerem esta obra. E assim é a igreja. Todos nós, se nós desejarmos ganharmos almas, Jesus vai nos capacitar através do Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, para ganharmos almas, para evangelizarmos, para ensinarmos a palavra de Deus, pregarmos e curarmos a todos, né? Libertarmos as pessoas. Do mesmo jeito que Jesus fazia, ele continua fazendo agora através do Espírito Santo que mora em nós. Não é só ser batizado pelo Espírito Santo e falar em línguas. Essa linguagem que nós recebemos no batismo com o Espírito Santo é para nós orarmos em línguas a vida inteira, para edificação própria. Mas não é só isso. Temos aí os 9 dons do Espírito Santo para nós recebermos e aplicarmos na obra de Deus. Sermos usados enquanto pregamos e ganhamos almas, né? É para ser usado isso aí. Está à disposição de todo crente. Tem que fazer 2 coisas só: desejar e acreditar. E aí recebe. Nós temos ido e pregado em muitos lugares. Muitas pessoas têm recebido dons do Espírito Santo, porque eu oro por dons. Paulo diz a Timóteo: desperta o dom que há em ti, o qual que foi dado pela imposição das minhas mãos, imposição das mãos do presbitério. Então é bíblico orar por dons. E nós oramos, onde nós vamos, nós oramos para que as pessoas recebam dons do Espírito Santo. E muita gente tem recebido. Continuando aí no subtópico 3, o avivamento após a ressurreição, Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Atos 16, 14 e 15. Filipe curou muitos enfermos. Atos 8, 6 e 7. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. Atos 9, 34 a 42, 14, 8 a 10. Então, se nós olharmos aí os ministérios, né, olha só, Pedro, usado tremendamente em sinais, prodígios e maravilhas. Veja aí, Porta Formosa. Veja aí, em Jope. Vamos ver aí, ressuscitando, né, Dorcas. Diz aí a Bíblia que a sombra de Pedro passava e as pessoas eram curadas. Olha aí, tremendamente usado em sinais, prodígios e maravilhas, pregação do Evangelho. Aí vamos ver Filipe em Samaria. Olha lá, diz que as pessoas estão alegres, felizes, se convertendo. Por quê? Porque viam e ouviam os sinais que Filipe fazia. Aí vamos ver aí milagres tremendos. Sinais, prodígios e maravilhas, pregação do Evangelho. Vamos ver Paulo saindo e pregando. Olha lá, em Listra, o aleijado andou, né? Eutico aí ressuscitou. Então vamos ver aí sinais, prodígios e maravilhas do Evangelho que Paulo pregava. Vamos ver lá na ilha, né? Aquele homem ficou cego. Olha só, sempre aconteciam sinais, prodígios e maravilhas, pregação do Evangelho, ensino da palavra de Deus. Em todos que queriam pregar o Evangelho, aconteciam então estes mesmos sinais, prodígios e maravilhas.
E não é diferente hoje. É para acontecer em cada um de nós. Mas nós temos que desejar, acreditar e fazermos a obra de Deus. Isso é avivamento. No tópico 2, o avivamento na missão da igreja local. Subtópico 1, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Atos 5, 27 a 29 e 42. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. Então nós vamos ver que quando a igreja começa, aí os apóstolos começam pregando o evangelho por toda parte, pelas ruas, na beira dos rios, na beira do mar, por todo lado eles estão pregando o evangelho, a ponto de os religiosos dizerem: vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Olha só. Eles pregavam nas casas, por toda parte. Foram presos, né? Aí, sobrenaturalmente, foram soltos, chegaram a apanhar por causa do evangelho, mas não desistiram, prosseguiram corajosamente, não ficavam se lamentando. Pelo contrário, quando foram presos, quando apanharam, saíram se regozijando, alegrando, dizendo: nós podemos sofrer por causa do evangelho como Jesus sofreu. Que maravilha, isso é fantástico. Foram orar e pediram a Deus: manda mais sinais, prodígios e maravilhas, nos dá mais intrepidez, coragem para nós pregarmos mais ainda. Não foram se lamentar e chorar. Nós vemos hoje uma igreja que anda aí se lamentando: porque nós somos perseguidos, que não sei o que, falaram não sei o que, que não sei o que. Para com isso, se alegre, prega o evangelho com poder, com coragem, com alegria. Continuando aí o subtópico 1, avivamento das missões locais, a igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Então veja, em alguns lugares, através de alguns poucos irmãos, ainda nós podemos notar que o Evangelho é pregado de maneira que a Bíblia ensina. O verdadeiro e poderoso Evangelho ainda continua sendo pregado. É difícil de achar, mas ainda acontece. É para a igreja toda fazer isso. No subtópico 2, o avivamento das missões regionais. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Atos 8, 1 e 4, 14, Mateus 10, 23. Então, existem as missões locais, aí na cidade, no bairro onde está a igreja. Aí existem as missões em bairros mais afastados, ainda dentro da cidade. Agora existe a evangelização que nós vamos fazer fora da cidade. Aí nós vamos a alguma fazenda, pregar para os funcionários, Nós vamos aí a um lugar onde tem muitos sítios, nós vamos aí a uma cidade pequenininha. Então percorremos aí dentro do próprio país. Aí são as missões regionais. Porque depois nós vamos falar nas missões transculturais, que é ir para pregar em outros países que falam até outras línguas, Então veja que Jesus disse: vocês vão pregar em Jerusalém, olha, tanto em Jerusalém, quer dizer, ao mesmo tempo em Jerusalém, aí na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, não quer dizer que primeiro eles iam pregar em Jerusalém para depois ir pregar fora. Não, ao mesmo tempo. A igreja não para num lugar só, pregando só num lugar. Ela precisa enviar missionários. Então veja que eles começaram pregando em Jerusalém e ao mesmo tempo, olha só, Filipe já saiu pregando em Samaria, ali em Atos dos Apóstolos. Várias pessoas que estavam ali e ouviram a pregação de Pedro, foram batizadas, já saíram pregando por todas as partes. Olha lá. Você pergunta assim:
Quem abriu o evangelho em Roma? Uma dessas pessoas aí, porque ali tinha prosélitos de Roma, foram para Roma pregar o evangelho. Havia gente ali de tudo quanto é país, né? E eles saíram pregando o evangelho. Então é assim que acontece, olha só, estavam pregando em Jerusalém e já tinha várias pessoas que aceitaram, se converteram no dia da primeira pregação ali, no Pentecostes, né? Pedro pregando, saíram para suas terras, seus países pregando. Aí nós vamos ver que até pelas ilhas, né, saíram pregando o evangelho. E depois nós vamos ver então o caso aí de Filipe, Samaria, aí vamos ver outros, né, casos que existem aí na Bíblia, provando que o evangelho foi pregado ali por toda parte. Então eles começaram dentro do próprio país, olha aí, ó, pregando Jerusalém, Judéia, que é ali a região, né, que ficava Jerusalém, depois Samaria, que era ali a parte norte de Israel, né, e depois Jesus disse, pregue o mundo inteiro. Assim também nós fazemos. No subtópico 3, missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Então veja, é preciso pregar em toda parte. Agora, não espere muito tempo, porque pode ser que mais para frente não seja possível pregar o Evangelho tão livremente quanto nós podemos pregar hoje. Então não vamos demorar, é urgente. Nós temos que pregar o Evangelho a todos. Olha, existem cidades no Brasil ainda, muitas cidades no Brasil, que precisam que o Evangelho chegue lá. Muitos lugares povoados ainda precisam. Se você quer ver lugar que precisa, olha, por exemplo, para o Piauí, olha, por exemplo, para o Ceará, olhe para Minas Gerais, por incrível que pareça, lugares bem pequenininhos, onde ainda o Evangelho ou não chegou, ou chegou raquiticamente, não está produzindo praticamente nada. Tem muito lugar ainda, dentro do Brasil. Você acha isso incrível? Pois é verdade. Ainda existem as tribos indígenas, nós nem falamos ainda. Povos que não têm nada do Evangelho ainda existe dentro do Brasil. Existem comunidades no Brasil de outros países, pessoas de outros países, que nunca ouviram o Evangelho ainda, por incrível que pareça. Tópico 3, o avivamento e as missões transculturais. Em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até os confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre, em Antioquia, Atos 11:19. Então veja que Jesus disse, né? Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ou seja, recebam primeiro o batismo com o Espírito Santo, depois vocês vão sair pregando o Evangelho. Então, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. E veja que foi assim que aconteceu. Aqueles primeiros que aceitaram o Evangelho na pregação de Pedro, dia de Pentecostes, saíram para suas nações pregando, e vamos ver que Paulo e Barnabé foram chamados, né, lá em Antioquia, ou Antioquia. Eu falo sempre Antioquia porque a cidade foi fundada em homenagem a Antíoco Epifânio, uma cidade da Síria que chama Antáquia, né? Então nós vemos aí que Paulo foi chamado numa reunião. Olha só que reunião, oração. O que havia naquela reunião? O que eles estavam fazendo? Orando e jejuando. Será que nós temos reuniões hoje assim, de oração e jejum? Quem é que estava ali? Olha aí, haviam ali mestres, olha, pessoas que ensinavam a palavra de Deus, profetas da igreja, do Novo Testamento, estavam orando e jejuando. Será que nós temos visto isso hoje?
E aí o Espírito Santo disse, o Espírito Santo falou através de um deles, uma profecia, né? Uma mensagem profética. E disse, apartai-me a Saulo e Barnabé para uma obra que os tenho preparado. Então o Espírito Santo estava chamando agora 2 missionários para pregarem onde? Por toda a terra, por todo o mundo. E Paulo saiu pregando por toda parte, abrindo igreja por toda parte. Ali evangelizou a Europa toda, né? Veja só. E por incrível que pareça, olha aí, as igrejas que ele abriu ali na Turquia, na época, todas fecharam, não existem mais. Por incrível que pareça. Por que isso? Jesus advertiu, cuidado com as heresias, cuidado com os falsos pastores, cuidado com essas pessoas que não pregam a palavra de Deus legítima, vive aí de mensagem de autoajuda o tempo todo, que aceitam o pecado de qualquer um, de qualquer maneira, desde que Deus diz na sua oferta. Cuidado com esse pessoal. Tem gente que pensa que igreja não fecha. Olha lá, 7 igrejas do Apocalipse que estavam na Turquia. Todas foram fechadas. Todas acabaram. Então, importante aí que o Evangelho foi pregado em toda parte. Levaram o Evangelho para todo mundo, obedecendo a ordem de Jesus, a grande comissão. No subtópico 1, primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Você veja isso em Atos 11, 20 e 21. Então veja que os judeus pregavam só para os judeus, mas aí entraram alguns que pregaram aos gregos. Foram aqueles que foram dispersos, né, daquela grande perseguição que houve em Jerusalém, e que Paulo, né, o Saulo, era ali um dos líderes ali daquela perseguição terrível. Então fugiram alguns de Chipre e de Cirene e pregaram também aos gregos, não só aos judeus. E veja que foram muitos que se converteram. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais, Atos 13, de 1 a 3. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Então vemos aí que existia o centro missionário em Jerusalém, que era exclusivamente para judeus. Ali estava Pedro, Tiago, João. Então eles estavam ali num centro missionário. Dali enviavam missionários para pregar aos judeus. Em Antioquia estava o centro missionário com Barnabé, que foi até Paulo, trouxe Paulo para ajudá-lo, e ali então nasceu um centro missionário para pregar aos gentios. Iniciaram pregando aos judeus e passaram a pregar depois aos gentios mais exclusivamente. Então, diretamente chamados assim, por Deus, falando assim, o Espírito Santo falando. Então, Barnabé e Saulo, ou Paulo, foram os primeiros missionários enviados. É claro que antes deles, vários outros foram pregando o evangelho por toda parte, quando houve aquela perseguição em Jerusalém. Então nós vemos aí os exemplos de Paulo saindo da sua primeira viagem com Barnabé, levando lá o João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos, foram pregando o evangelho. Depois foi a segunda viagem, aí que se dividiram. Paulo saiu para um lado com Silas e Barnabé saiu com seu sobrinho Marcos para o outro lado, E depois teve a terceira viagem de Paulo. E também nós vimos aí a quarta viagem, que é quando ele vai prisioneiro para Roma. Então ele pregou em toda a parte que ele pôde pregar, ele foi pregando o evangelho. Também, segundo as menções que vemos aí, pode ser que Paulo tenha chegado até a Espanha, que era o grande sonho dele de pregar também na Espanha. Essa Europa que foi aí evangelizada, foi a Europa que foi o berço das missões do mundo inteiro durante o período, e que hoje está uma coisa triste, Subtópico 2, evangelização e decadência espiritual da Europa. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou David Livingstone,
de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905 e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus, segundo de Crônicas 7,14. Há países no velho continente que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Então vemos que a Europa se transformou em um centro missionário do mundo inteiro, pregaram em todas as partes, grandes pregadores que se destacaram, pregações maravilhosas, muitas, milhões e milhões de conversões. Mas olha aí o que aconteceu com a Europa. Não mantiveram o avivamento espiritual e quando esses homens morreram, então os outros perderam o ímpeto, a alegria da convivência com o Espírito Santo, da união com o Espírito Santo. Passaram a serem apenas crentes nominais. O que aconteceu com eles? Foi a tal da reforma que esfriou a igreja, impediu a ação do Espírito Santo. Foram ficando cada vez mais intelectuais, mais inteligentes, né? E deixaram a comunhão com o Espírito Santo, deixaram de serem usados tremendamente no poder do Espírito Santo. E a igreja foi esfriando. Hoje se encontra países na Europa, imagine, lugar que foi o berço de missões do mundo. Tem países que não tem nem 5% das pessoas que congregam a igreja. Ou seja, 95% das pessoas não congregam, não vão à igreja. É espantoso o crescimento da igreja satânica, que adora Satanás, o crescimento das pessoas que dizem não acreditar em Deus, os ateus, é coisa tremenda. E também os adeptos da falsa ciência, que é a ciência que nega a existência de Deus. Então esses países que evangelizaram o mundo agora precisam serem evangelizados. Subtópico 3, clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra, Atos 1:8. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou aos seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Então, missões transculturais. Olha, você nem imagina como é que está isso aí. A decadência que está isso. Olha, existem milhares de igrejas, isso nós estamos falando no Brasil, milhares de igrejas que não tem um missionário sequer. É triste, é muito triste ver isso. Tem igrejas que praticamente nem se fala em ganhar almas. Passo às vezes aí um mês inteiro de cultos, não se fala uma vez sequer em ganhar almas. Muito triste a situação. Imagine se cada congregação tivesse um missionário. Que coisa maravilhosa. Nós temos que parabenizar, por exemplo, a Imperatriz do Maranhão, né? Que tem mais de 500 missionários na cidade do estado mais pobre do Brasil, mas uma igreja que ainda permanece fazendo missões, uma grande obra para Deus. E assim algumas outras poucas cidades, né? Poucas igrejas do Brasil, né? Alguns lugares ainda tem um trabalho missionário muito bom, muito bem feito. Mas, se nós olharmos até para as capitais do Brasil, é vergonhosa a situação. Eu estive no campo missionário, fui missionário. Minha filha também esteve, inclusive na África. Então, nós vemos como é carente essa área. Como as igrejas não
praticam o que está escrito na palavra de Deus. É urgente missões. Nós temos que enviar missionários por todo mundo a pregar o Evangelho. Isso é urgente. Existem milhões de pessoas morrendo todos os dias, sem Deus, sem paz, sem salvação. Existe ainda quase a metade da população do mundo que não conhece o Evangelho. Isso é muito triste. Olha, os países da janela 1040 precisam urgentemente serem evangelizados. Imagine quantas pessoas no mundo inteiro morrem todos os dias sem nunca ter ouvido falar nem o nome de Jesus. E a culpa é nossa, principalmente da liderança da igreja, que não investe nisso. Ele investe na sua casa, no seu carro, na sua fazenda, no seu sítio. Investe em tudo, menos naquilo que tem que investir, que é na obra de Deus. Cuidado, Deus vai cobrar de você. Muito cuidado. Conclusão. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, então, que ainda encontramos, ainda pessoas que se dedicam a ganhar almas, que dão a vida para ganhar almas, que estão aí andando por toda parte, evangelizando, se esforçando, pregando, ensinando, são usados tremendamente pelo Espírito Santo, com os dons do Espírito Santo, e estão fazendo a obra de Deus. Graças a Deus por esses, mas são pouquíssimos, pouquíssimos. Se nós olharmos aí uma congregação que tem, por exemplo, 300 pessoas, nós vamos ver que tem 10 pessoas que trabalham alguma coisa dentro do trabalho para ganhar almas, para produzir alguma coisa no reino de Deus. E o resto das pessoas estão ali como se fosse uma sociedade, estão assistindo cultos, Pensam que vida de crente é para cantar, ali, louvar, adorar a Deus e tudo. E não produzem nada. É muito triste a situação. Você ouvindo esta palavra deseja entregar sua vida para Deus, deseja ser um desses que Deus vai guiar, que vai orientar, que vai enviar para todo mundo pregando o Evangelho para ganhar milhões de almas. Você pode ser essa pessoa, creia nisso. Olha, Paulo nunca imaginou que um dia ele seria um missionário, ganharia milhões de almas. Nunca imaginou isso. Era um perseguidor da igreja. E já estava aí com seus praticamente 30, 40 anos, essa faixa de idade, Parece que ele tinha quase a mesma idade de Jesus, então ele tinha ali por volta de 33, 34 anos, 35. E olha só, era um perseguidor da igreja quando a igreja iniciou e se tornou o maior missionário do mundo. Imagine, você pode ser essa pessoa. Se você, ouvindo essa palavra, entregar sua vida para Deus agora e falar com Deus para te usar, Ele vai te usar poderosamente. Deus está procurando pessoas que queiram pregar o Evangelho, que queiram ganhar almas. E Ele vai encher-os do Espírito Santo e capacitar com poder, com os dons do Espírito Santo, para fazer uma grande obra para Deus. Você quer? Você deseja? Se você não é crente ainda, você agora passa a ser um filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Se você já é crente e ainda não está fazendo a obra de Deus, mas deseja que Deus te use e quer fazer a obra de Deus, você recebe agora poder para fazer isso, coragem para fazer isso. Vamos orar juntos. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, ó Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus poderoso, recebe por filhos que se chegam a Ti agora, arrependidos dos seus pecados, pedindo perdão a Ti. Recebe-os. Dá a eles agora o Espírito Santo, enche-os do Espírito Santo e usa poderosamente na Tua obra, Senhor. Receba o poder em nome de Jesus, receba a unção do Espírito Santo agora, receba o dom do Espírito Santo, receba a capacitação para fazer uma grande obra para Deus, em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, deles agora e cura, em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos.